Olá, seja bem-vindo ao Pode Contar. Não se esqueça de curtir nossas páginas, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo. Neste episódio, traremos uma entrevista sobre programação neurolinguística, o famoso PNL. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Contar. Hoje nós temos um tema super interessante e para isso o nosso convidado é Caê Nóbrega, gerente de treinamento da Sociedade Brasileira de PNL. Caê, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite da equipe do Pode Contar. E vou começar fazendo logo essa pergunta que deve ser clássica e você já deve ser especialista na resposta. Pode fazer. O que é PNL? A estrutura subjetiva do pensamento. Nós somos um conjunto de programações, que é o P da PNL, e essas programações desde cedo são embutidas na nossa mente, como um computador, instaladas. E muitas vezes o seu computador mesmo, ele começa a dar tela azul, os programas começam a não rodar corretamente, começa a travar, ficar mais lento, assim como as nossas programações. Neuro, como eu recebo as informações? Nós recebemos as informações por imagens, sons e sensações. E a linguística, como eu externalizo isso? Por meio da minha comunicação verbal ou não verbal. Imagine que nós compramos um celular. Eu comprei um, você comprou outro do mesmo modelo. O sistema operacional é o mesmo, assim como as nossas programações. Uma semana após essa compra, como está o seu celular? É igual ao meu? Provavelmente não. Você instalou a agenda diferente, os aplicativos provavelmente diferentes. Você colocou a sua programação, a sua forma de agir. Assim é a nossa mente. Eu posso programar e reprogramar para que ela tenha uma performance maior. A partir do momento que eu trabalho meu autoconhecimento, eu trabalho o autogerenciamento e programo essa mente a buscar o que ela realmente precisa. Caê, baseado nisso que você me falou, eu quero poder entender na prática. Como é que eu posso aplicar isso nas empresas e para os profissionais liberais? Ótima pergunta. O foco antigamente era foco no cliente, foco no produto. E hoje tem muita commodity por aí. Então, quando você olha o papel do contador, por exemplo, o foco hoje deve estar no foco do cliente. O que o cliente valoriza, como ele pensa, quem o influencia, o que é critério de valor para ele, não para mim, como contador ou como advogado, por exemplo. Quando eu entendo e mapeio de uma forma mais assertiva como funciona aquele universo do cliente, eu tenho uma lucratividade e o principal, eu tenho recompra. Se eu não invisto nisso, talvez eu tenha uma compra única, ou o grupo de um sucesso só. Então, na programação, eu vou ter que pensar numa programação de como eu tenho que me relacionar com esse cliente, pensando em etapas. Sim. Tenho que ver neurologicamente como é que eu posso influenciá-lo e, naturalmente, a minha linguagem, o meu canal de comunicação. Ver se eu estou transmitindo a mensagem da maneira correta. Perfeito. Quando eu entendo... Primeiro ponto, nenhuma ferramenta no mundo vai funcionar se o interesse do profissional não for genuíno em conhecer o cliente. A partir do momento que é genuíno, que ele volta a ter o olho no olho, que ele está ali presente, ele não está olhando num celular, por exemplo, ele não está dividindo a atenção olhando para outros lados, ele tem aquele contato, cria-se aquela conexão, criou aquela conexão, ele consegue conduzir o cliente aonde precisa, ele consegue influenciar, ele consegue persuadir. Para isso, ele vai usar a linguagem adequada àquele cliente. O que é que as empresas ganham com a aplicação do PNL? Hoje nas empresas existem problemas como o feedback, a comunicação, a capacidade de entendimento e compreensão, a questão da empatia mesmo, colocar-se no lugar do outro com os valores do outro. A comunicação, o que dificulta? As pessoas generalizam, elas distorcem, elas acabam omitindo uma informação e isso acaba sendo inconsciente. Ela não percebeu que ela acabou fazendo isso e ela não foi clara. Só que, para quem recebe essa comunicação, tanto que um dos pressupostos da PNL, que é o significado da sua comunicação, é a resposta que você obtém. Ou seja, a culpa é tua. Se você não se comunicou direito, não é capacidade ou culpa do emissor ou do receptor. A culpa é tua o tempo todo. Então, se eu não assumo essa responsabilidade pela minha comunicação, eu posso estar errando e falando da forma errada que eu preciso falar, a forma que eu preciso orientar. Bora pegar aqui um exemplo prático de feedback. Ok. Tenho um funcionário que chega todo dia atrasado. Como é que eu devo tratar? É engraçado isso. Isso é uma coisa muito mais comum do que você imagina. Porque tem pessoas que acabam falando assim, ó, 6 meses que esse cara chega atrasado. 6 meses você deixa? E 6 meses sem feedback? Por isso que ele não muda. Como que funciona com o PNL? Primeiro ponto, tenho que trazer o contexto. Então, se você fosse funcionário, Pedro, hoje você chegou 10 minutos atrasado.
que é o que foi observável, aquela questão de comportamento. Às vezes as pessoas misturam comportamento com a identidade da pessoa, uma coisa totalmente diferente da outra. Comportamento é aquilo que você de fato fez. Então hoje, você chegou 10 minutos atrasado, aí eu trago agora a minha orientação. Eu não gostaria que isso acontecesse mais, porque nós temos um esquema de trabalho aqui dentro, e isso, aí eu fecho, né? E isso pode prejudicar a sua performance aqui dentro e o que as pessoas podem pensar desse comportamento. Que isso é permissível, que isso qualquer um pode fazer. E eu não gostaria que isso se repetisse. O que você pode fazer para que isso não volte a acontecer? Dessa forma, o cara não tem como escapar. Agora, se eu desse o feedback, Pedro, você sempre chega atrasado. E se o cara traz um exemplo de um dia que ele chegou no horário, ele acabou comigo. Desconstrói. Desconstrói totalmente. E a relação parece que você cria uma barreira, né? Sim. A partir dali. A empatia, aquela situação amistosa, parece que a partir dali não é mais ou menos uma coisa. O que gera empatia e o que gera conexão? Duas pessoas semelhantes. Tem interesse genuíno em ambas se conectarem. Quando eu trago o julgamento, eu quebro essa conexão. Aí vai para a crença. Cada um tem a sua. Cada um tem um mapa sobre aquele mesmo território que é o feedback. Por isso que dá tanto errado. E alguns líderes ou pessoas dentro do corporativo, qual é o grande problema? É a falta de habilidade em dar feedback, porque não treina. E sabe por que ele não treina? Porque ele não recebe. Então ele não recebe, logo ele não vê necessidade em também dar feedback. E isso acaba se perdendo nas empresas. As empresas gastam milhares e milhares de reais todos os anos treinando comunicação e feedback. Nesse linguajar novo, nessa nova linguagem, vou colocar da maneira correta, qual é a sua dica? O que você sugere, Caê, para o dia a dia? Como é que eu posso melhorar essa minha relação fazendo essa reprogramação? O primeiro ponto é ter consciência dos seus vícios. Existem muitas pessoas, muitos profissionais que ao oferecer seus serviços, seus trabalhos, sua forma de funcionamento, ele acaba oferecendo como se fosse outro dele, do outro lado, ok? Então ele acaba errando a forma de falar. Então se eu tenho um cliente na minha frente que funciona por imagens, então eu vou te mostrar, queria que você visse, eu vou te apresentar, ele acaba, de repente, fica tranquilo, queria te falar sobre... Só que naquele momento aquele cliente está funcionando, processando toda a sua programação por imagens. Então eu estou falando japonês e o cara está falando inglês. Não está conectando. E são coisas muito sutis. Eu tenho viajado pelo Brasil com várias empresas e muitas vezes eu faço a mesma brincadeira. Ah, eu posso ver o seu celular? Eu fui muito claro, eu posso ver o seu celular? O profissional, ele pega o celular Entrega. e me entrega. E eu pergunto pra ele, eu falo, o que eu te perguntei? Ah, você queria ver. E por que você pegou? Ah, que pra mim ver é com as mãos. Então, ele funciona desta forma, naquele momento. Se eu conseguir me adaptar a cada pessoa naquele momento, eu vou ser muito mais assertivo. Então vamos falar aqui de um caso prático. Tá. Bora exemplificar. Me conta como a gente pode aplicar o PNL assim na prática. E traz uma objeção. Que o Objeção advogado enfrente, por exemplo. do advogado. Discutindo-se, vamos dizer, em relação a honorários. Que muita gente diz que o honorário do advogado é elevado. Ótimo. Então, o honorário do advogado é elevado. Essa é a crítica, ok? Essa é a objeção. Ok. Quando surge isso, o que acaba acontecendo? Não é caro. Surge uma negativa. A resposta... Eu não acho caro, já bateu, levou. Ok. Isso acaba afastando o cliente do advogado. O que nós aconselhamos? Primeiro ponto, acolhe. Porque, de fato, aquilo é uma crença dele. E a crença, para quem a detém, é uma verdade absoluta. Então, quando ele traz o honorário é caro, entendo, compreendo, respeito, não sabia que pensava assim. É importante saber o que você pensa com relação ao honorário. Eu posso usar todas essas frases de acolhimento. Acolher não é concordar. Sim. Simplesmente eu estou acolhendo. Agora eu vou usar uma conjunção aditiva. Então eu acabo usando e. Então é importante saber o que você pensa e. Agora eu vou trazer um fato. Com base na minha expertise, o número de casos em que eu tive vitória, além da minha vasta experiência de mais de 15 anos, eu acredito que eu seja o profissional mais que qualificado e tenho o seu devido valor para estar defendendo a sua causa. Muito bom. Não queres fazer direito? Porque com base no fato, ele se posiciona. Muito bom. Em vias de regra aconteceria assim, ó. Não é caro. Sim. É o preço de mercado. Quando Sim. ele fala não é caro, ele traz uma crença dele. Então fica crença contra crença. O que eu quero fazer é o seguinte, vamos blindar o advogado. Vamos blindar o contador, vamos blindar as pessoas para que ela acolha, use uma conjunção aditiva, traga o fato contra fatos, não argumentos, aí sim ela se posiciona. Às vezes surgem algumas técnicas que falam assim, ó, dribla a objeção. Não é driblar,
ela vira uma bola de neve e te pega lá na frente. Se posiciona, vai em busca do que você realmente quer. Que é se posicionar e falar, não é, cara. Caê, esse é um papo maravilhoso. Todos nós, eu acho que temos que aprender muito sobre programação neurolinguística. Quero te agradecer imensamente, em nome de toda a equipe do Pode Contar. Esse bate-papo foi extremamente esclarecedor e tenho certeza que saí daqui mais preparado. Te agradeço até pessoalmente. Muito obrigado. Obrigado. Pessoal, batemos aqui um maravilhoso papo com Caê Nóbrega, falando sobre programação neurolinguística. Continue acompanhando todas as nossas notícias no canal, porque com a Valid você pode contar. A sua participação é muito importante, então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário, enviar suas dúvidas ou sugestões aos nossos canais de contato. Até o próximo programa! Clique Valid e pronto!